E aí, pessoal, mais uma semana aqui nos Vetores e hoje nós vamos para a terceira parte do mesmo assunto, dízimo parte 3. Agora, a igreja que dá. Sabe uma coisa engraçada que ficava batendo na minha cabeça? Na época que eu estava bem doido da vida que nem você, não que eu tenha ficado bom, mas quando alguém sobe num púlpito e diz assim, você tem que entregar tudo o que você tem, porque quando você entrega tudo e fica sem, aí as janelas se abrem. E eu perguntava, se eu posso ficar sem, e o fato de eu ficar sem quando eu entrego, Deus me abençoa? Então, para a igreja dar certo, ela não tem que pedir, basta ela dar e também ficar sem, porque o pau que bate em Chico deve bater em Francisco também. A bênção que cai aqui também cai lá. Você deve ter pensado nisso. E é interessante como a gente faz do dinheiro uma coisa muito importante na nossa fé. Cara, a gente compra a bênção com dinheiro, paga carnê por causa de dinheiro, para ser abençoado. A gente faz de tudo para ter a bênção. Na verdade, você se machuca com o movimento financeiro da fé porque a instituição te ensinou que quando você supri-la, Deus vai te abençoar. E você triangula. Bom, eu quero aquilo ali. E então, quando eu der para cá, aquele Deus libera aquilo ali que eu quero. Ó Deus, eu vou entregar aqui e o Senhor libera lá. E a minha fé não é mais a minha rendição de um pecador diante de Cristo. E o que entrega ou faz porque o ama em missão. Na verdade, eu não tive nem conversão. Me disseram que eu posso ter o que eu quero, que esse cara aqui me dá quando eu entregar para esse outro aqui. E eu continuo servindo a minha ganância. Eu continuo servindo não uma lombriga, mas uma anaconda que tem dentro da minha barriga e que me torna insatisfeito na vida. Todo dia eu quero mais e nunca estou satisfeito. E aí então, eu vou para onde? Para a igreja, para a instituição onde eu faço os meus negócios. E é interessante, basta você olhar os testemunhos. Depois que eu fui para a igreja tal, eu ganhei isso, olha a minha garagem, olha meu carro, olha essa camisa. E alguém diz, Deus deve estar lá, porque a pessoa está conseguindo o que ela quer. E eu pergunto a você, quando Cristo morreu na cruz, foi para que eu conseguisse o que eu quero? Ou foi o objetivo da Trindade de conseguir aquilo que o Pai desejava, resgatando o homem para si? Será que eu vou a Deus para que Ele faça a minha vontade? Ou eu oro como Jesus dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus? 1 Timóteo 6,10, há um termo interessante, filargíria, só aparece uma vez na Bíblia, no Novo Testamento. Ele junta duas palavras, o dinheiro com o amor filéu. Filargíria significa aquele que tem o amor proveniente do dinheiro, ou o amor que envolve, tudo que envolve o dinheiro produz como amor. E a gente traduz assim, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E foi isso mesmo que Paulo escreveu, é verdade. Aquele cara que é amigo do dinheiro, o negócio dele é grana. Eu vou nessa igreja e dou até um dinheiro, dou muita grana aqui porque eu quero ter mais dinheiro. Aliás, muita gente nessas semanas aqui sobre dízimo e dinheiro, eu percebo assim que estão bastante revoltadas com o assunto e você tem toda a razão de estar, porque realmente o bagulho é bastante louco. Mas vamos pensar aqui, por que as pessoas entregam nesse contexto maluco que a gente vive? Por dois motivos. O cara ama o dinheiro, por isso ele entrega, porque disseram que se ele entregar ele vai ter mais dinheiro. Como eu amo o dinheiro e eu quero ter mais dinheiro, e alguém disse, você quer ter mais dinheiro? Aham. Então vem para essa igreja. Vou. Quando? Agora. Eu quero. Porque se você der aqui, vai crescer. Você está brincando? Sério? Então eu até vou tirar um pedacinho daqui, hein? Tira mais. Tá bom. Mas você garante? Garanto. Olha lá. Sim. Vou entregar, hein? Pode entregar. Por que entrega? Entrega porque quer dinheiro. Deus não está envolvido com esse negócio. Deus não está envolvido com isso e aqui não tem fé alguma. O amor ao dinheiro e o amor do dinheiro, o amor que nasce no dinheiro, envolvido pelo dinheiro, é que movimenta as pessoas até um pseudo-Deus que lhe promete dinheiro. E porque ele quer mais dinheiro, ele entrega dinheiro. Essas são as pessoas
que vivem dizendo, tem que ter dízimo, é obrigado, Deus vai abençoar, vai prosperar. Cara, eu não sigo essa linha. Não, eu não sigo essa linha, não. Mas tem uma segunda, que é aquele que diz assim, não pode ser assim, não pode ser obrigado, eu não vou entregar. E não vou ser amaldiçoado por isso, porque a Bíblia tem um monte de versículos que diz que eu não vou ser amaldiçoado. E na minha fé não envolve dinheiro. E eu vou dizer para você, rapaz, você está certo, tem um monte de versículos que vão dar plena razão para você. E você fala assim, esse dinheiro é meu, eu que ganhei. Você não quer entregar para ter mais? Não, porque não tem mais. E eu já estou bom aqui. Tira o zóio. Porque eu quero ter mais dinheiro, eu não vou deixar esse salafrário me enganar. Esse cara é um charlatão. Esses dois grupos, na minha ótica, fogem do objetivo da igreja. A gente nunca pode julgar. Mas me pergunto às vezes se de verdade são a igreja. Ser igreja não é dar porque eu quero ter mais dinheiro e nem deixar de dar porque eu quero cuidar do meu dinheiro. Os dois são iguais. Aparentemente, um entrega e vai para um lado, e o outro não entrega, anda por outro. Só que esse movimento não é retilíneo, é circular. E os dois chegam no mesmo ponto. Um quer ter dinheiro, por isso entrega. O outro quer guardar dinheiro, por isso não entrega. Mas os dois amam o dinheiro. Por isso que na nossa fé, não conta essas coisas. E Jesus disse, se alguém te pedir a capa, entrega. Quiser andar 1 milha, anda 2. E aquele que tem, reparta. E Paulo diz aos filipenses, ensina aos ricos desta terra que sejam ricos de boas obras e sejam prontos para repartir. Paulo mesmo faz coletas, a gente lê nas suas epístolas, para ajudar igrejas que necessitavam. Mas não porque queriam ter mais dinheiro. E não deixavam de entregar porque queriam ter mais dinheiro. Na verdade, o dinheiro não era nada. Era só uma maneira de expressar todo o amor e cuidado que eu tenho por você. Cada igreja tem uma maneira de viver, de agir. Eu acho que a igreja deve repartir. É difícil, hein? Aliás, estou pela primeira vez falando isso aqui na internet, já falei aqui na igreja. Corro o risco sério de ter um grande problema. Mas a gente procura ajudar pessoas que vão fazer operação e não tem dinheiro, tem que comprar um remédio e não consegue, está com um aluguel atrasado e ficou desempregado, e os irmãos tentam socorrer. A gente consegue fazer isso com todo mundo para tudo? A gente não consegue, né? O ruim é que falando isso pode ser que apareça um monte de gente aqui. Mas se vier a gente preocupado só com isso, não vai ter lugar aqui. A igreja é um lugar de gente que se ama. Pô, Zé, mas isso aí não é fácil, não. Isso aí, sei lá o que você está fazendo. Você fala para as pessoas que você ajuda quem está precisando? Eu falo aqui na igreja. Rapaz, vai aparecer um monte de gente. A gente corre esse risco, né? Talvez não. Talvez se a igreja for igreja de verdade, e aí entra num campo que a gente precisa de pensar assim, será que dá para acreditar mesmo? Será que Deus existe mesmo? Dá para crer em Jesus mesmo? Assim, ele existe mesmo? Tipo, ele habita mesmo? Jesus pode habitar em alguém mesmo, como o templo da sua presença? Eu não sei, eu acho que sim. Eu não sei como é que você pensa, eu acho que sim. E essa coisa de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2,5? Não, acho que sim. E assim, vós, porém, tendes a mente de Cristo. Vocês têm a mente de Cristo. É possível? Pô, é difícil, mas não, acho que dá. Gente transformada. Será que existe igreja? Gente que não é o que é, não busca o que busca, não quer cargos ou títulos ou posições para ter, mas para repartir. Cara, acho que existe. Talvez todas as tuas mágoas é porque sempre alguém se aproveitou da sua fé, da sua inocência e do seu amor, se locupletou de uma posição de liderança ou de autoridade, que é tema para alguns vetores adiante, para fazer os seus próprios projetos, vendendo para você bênçãos e te fazendo parte de um projeto, tendo já o seu benefício em contrapartida que virá dos céus para a sua garagem. Isso não é igreja. Pode ser difícil achar. Não sei se a gente já conseguiu ser, pelo menos aqui no nosso endereço. Mas eu continuo acreditando que é possível gente
ser ensinada a viver o Evangelho, a viver a simplicidade da vida, porque esse mundo só pensa nisso. Esses pressupostos de investimento, negociata, lucro, dividendos e prosperidade, me parece que não estavam nas gotas do sangue de Cristo. A gente encontra muito mais isso nas corporações, que precisam existir dentro desse nosso mundo de produção, que é um grande mercado. Mas não é essa a lei que deve reger a nossa vida. E não é muito engraçado, para encerrar esse nosso vetor e esse assunto, quem sabe um dia a gente volte a falar sobre isso, mas dizer para você, encerrando, que você é livre para não entregar nada. Lógico que é. Claro. Aliás, você é livre para fazer o que você quiser. Nem precisa de versículo. A vida é sua, o nariz é seu. Faz o que você quiser, pô. Muitas pessoas me perguntam se é obrigado a entregar porque tem medo de entregar. E outros me perguntam se é obrigado a entregar porque tem medo de não entregar. Nenhum deles me pergunta a respeito do amor, de repartir, de se solidarizar, de cumprir um sentimento de Cristo, quer seja com uma blusa, com uma cesta básica ou com 10 centavos. Sempre que alguém pergunta é porque está preocupado com o dinheiro. Acho que Jesus está muito mais preocupado com o que está na tua caixa torácica do que com o que está no teu bolso. Só que eu vou ter que te dizer um negócio. Se ele conseguir mexer com isso que está dentro da tua caixa torácica e você tiver uma metanoia, uma mudança de cabeça, a cesta básica que você compra, o quilo de arroz ou o dinheiro que está no seu bolso, não vai ser tão importante para você quanto uma pessoa que necessita ou o grupo de pessoas que você resolveu e entendeu que é e que se move uns pelos outros e pela missão. Aí muda completamente a perspectiva da sua entrega. Porque a mesma liberdade que você tem para não entregar é a liberdade que pode matar o corpo de ser o que deve ser. É um paradoxo. Porque quando você entrega por você. Porque você é a igreja. O problema é quando alguém toma essa autoridade para dizer que ele é a igreja e que ele sabe como fazer a igreja. Mas quando o corpo, que é um organismo vivo, serve-se dos seus membros uns para com os outros, e mesmo aqueles que dirigem porque são homens levantados pelo Espírito para fazer o que o Espírito quer, quando a gente contribui, nós mesmos somos abençoados, não com algo tão extrasensorial, mas uma boa cadeira e um teto, e podemos repartir nesse bairro e fora dessas fronteiras para que o reino de Deus se expanda. Mas, de qualquer maneira, a igreja que dá e a igreja que recebe é a mesma, porque só existe uma igreja, membros ligados ao cabeça. E para dizer a verdade, eu não vivo pelo que eu tenho nem pelo que eu dou, mas por aquilo que ele fez em mim. Então o que eu tenho e o que eu dou pode estar a serviço dele, não de homens, mas dele. É bem difícil, mas eu acho que dá. Até o próximo. Bom, você que acompanha o nosso canal dos Vetores, pode também compartilhar as ideias e aquilo que a gente fala aqui a cada semana. Compartilhe nossos vídeos, só não fica pirateando, tá bom? Aí a gente está aqui cada semana e vai ser muito bom sempre juntos a cada quinta-feira. Grande abraço.